Olá, eu me chamo Ceissa Levita, sou nova aqui no canal. Deixe o seu like, se inscreva e aperte o sininho de notificação. Hoje quero falar sobre a história da maquiagem. Eu quero falar como surgiu a maquiagem e sua origem e seus fundamentos. Quero também dizer que ao começar esse canal, Deus tem tocado muito em meu coração para mim vir falar sobre uso de maquiagens e uso de joias, pois o Senhor nosso Deus é santo. E a palavra de Deus diz que Deus quer corpo, quer alma e também quer espírito. E Deus não está se agradando das suas servas estarem louvando, adorando a Ele dessa forma, com esses costumes. Peço que abra suas Bíblias em Levítico, capítulo 20, versículo 23. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nesta palavra, amém? E não andeis nos costumes dos povos que eu expulso de diante de vós, porque eles fizeram todas estas coisas e eu os abominei. Amém? Glórias a Deus. Amados, mas é notado que enquanto os homens não utilizavam do costume da pintura, as mulheres permaneciam com os costumes advindos do Egito e dos povos vizinhos. Pois em toda a região do Oriente Médio, os povos utilizavam da pintura para delimitar beleza e santidade aos seus deuses. Um povo em destaque era diferente destes costumes. Tal povo eram os hebreus. Os sacerdotes eram determinados a se banhar e se limpar toda a pele, vestir-se de tecido limpo e oferecer sacrifícios a Deus. Não podia o tal sacerdote e qualquer homem adentrar os átrios do santuário com qualquer pintura. Quando os homens hebreus estavam no Egito, utilizavam-se de pinturas, mas saindo do Egito, tais homens não mais utilizavam de tais costumes. Isso envolvia não utilizar dos costumes dos povos ao redor, como cita o verso de Levíticos, amados. A visão do Talmud hebraico não estava ligado ao ato sacerdotal de Deus. Não estavam vinculados às normas de Deus. Assim, ao homem era proibido a pintura, enquanto que a mulher só era proibido apenas o que o homem definisse ser proibido para ela. Enquanto que os homens hebreus não se pintavam, a maioria deles gostavam de ver suas esposas pintadas, semelhantes às esposas de outros povos, e assim muitos deles aceitavam estes costumes e suas mulheres, visto considerarem que apenas o homem é a classe sacerdotal divina, sendo a mulher posta na posição de subraça. Poderia se pintar, pois não fazia parte da conexão com Deus. Assim, enquanto os homens hebreus não deviam usar pingentes, pinturas ou enfeites por causa de estarem limpos dos costumes dos povos, as mulheres que não estavam ligadas a Deus podiam. Mas com a vinda de Cristo, foi colocado que a mulher estaria no sistema de ligação divina, com os mesmos direitos às bênçãos que o homem recebe de Deus, e assim a mulher estava vinculada às mesmas obrigações de santidade que os homens. Desta forma, os modelos de obrigatoriedade masculino foram passados como necessários para as mulheres, portanto as Escrituras diz. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. O vosso adorno não seja um enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias, de ouro ou luxo dos vestidos. Também 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que és para que permaneçam as coisas. Amém, amadas? Pois assim como o homem é sacerdote e exige-se santidade, é também definida a santidade à mulher, e podemos ver no texto
Abre suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Quero, do mesmo modo, que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modestia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos custosos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. O ato de se pintar envolve uma vaidade interior, no qual a pessoa, ao se contemplar, tende a se achar bonita e que está ligado a fatores estéticos do meio em que vive. Os povos em que os hebreus estavam em contato utilizavam pinturas, mas ao homem hebreu tais eram proibidas. Assim, santidade significa separação das coisas desnecessárias e a busca de coisas que auxiliem ao próximo. Um exemplo de análise de cosméticos é que o uso tende a tampar os poros da pele e, com seu uso prolongado durante os anos, favorece uma ampliação do tamanho dos poros da pele e redução da elasticidade. Mas, utilizando produtos de ponta, esses problemas tendem a ser bem minimizados. Só que tem uma grande questão: os produtos de ponta são caros. Em uma sociedade cristã em que o costume estético é a utilização de pinturas, faz com que as muitas mulheres pobres tenham que optar em usar costumes. Amém, amadas? Será que deram para entender um pouquinho? Costumes cosméticos de preços baratos e qualidades duvidosas, ao invés de produtos de primeira linha que tendem a diminuir os efeitos deletéricos da pintura na pele. Esse é um tipo de pressão cultural que não deveria estar no meio dos cristãos. Quando lemos na Bíblia em modestia e sobriedade, não com tranças ou com ouro, pérolas ou vestidos custosos, estamos analisando que um vestido custoso é apenas para poucas pessoas. E além que tal dinheiro possa ser empregado tanto na pregação do Evangelho como no auxílio às pessoas carentes, tal enfeite gera uma divisão de classes dos que podem comprar e dos que não podem comprar. Com a pintura é a mesma coisa. Quando lemos o texto sobre a igreja primitiva, temos em Atos 2, capítulo 2, versículo 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Também em capítulo 2, versículo 45. E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Assim, a utilização de obras de vaidade tende a distorcer a utilização deste dinheiro para obras de auxílio, e a necessidade da utilização de produtos de primeira linha em cosmético para a saúde da pele envolve algo que não é necessário, ocasionando tristeza para quem não pode comprar, e demonstração de diferença de classes para quem usa. Além do vínculo que as pinturas têm com ações de idolatria em sua base de cultura, acrescido a ideologia fundamental de que a pintura é a ação de tentar ser aquilo que não se é. Amém? E com as consequências de demonstração visual de classes e peso monetário cultural para as classes menos favorecidas, demonstram que a utilização de tal costume não é favorecimento para uma vida cristã, e sim uma causa de problema para empregar em ações fisicamente e espiritualmente necessárias. Portanto, a vaidade é uma falsidade velada, vinculada a uma ligação cultural de idolatria. Em Tiago, capítulo 4, versículo 17, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, portanto, vamos abandonar a idolatria, vamos abandonar as pinturas, porque nós, servos do Senhor, temos que ser pura, temos que ser limpa, não vamos nos igualar com os costumes
Porque o Egito hoje é o mundo. Não vamos nos misturar com o mundo. Vamos ser separados. Deus quer um povo santo. Então, um grande obstáculo, tanto para a aceitação como para a promulgação da verdade, é o fato de que isto implica, incomoda e causa muita polêmica. Este é o único argumento contra a verdade que os seus defensores nunca puderam defutar. Mas isso não dissuade os verdadeiros seguidores de Cristo. Estes não esperam que a verdade se torne popular. Nós somos a verdade do Senhor, amém? Que todos ficam na paz. Eu agradeço por mais esse vídeo que Deus me deu essa oportunidade de falar. Estou aqui para falar, para entender melhor o assunto. Então fiquem todos na paz, amém? Porque o nosso Senhor, Ele é santo e Ele quer o nosso corpo, Ele quer a nossa alma, Ele quer o nosso espírito. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, está escrito: